Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter o privilégio de escutar talvez o maior publicitário brasileiro, um dos, o mais premiado, que influenciou e influencia ainda até a publicidade mundial. Washington Oliveto, e é criador de tanta coisa importante, do Garoto da Bombril, do comercial aquele do primeiro sutiã. Ele também é autor de livros. Ele, desde 2018, aliás, está em Londres, né, mas é autor dessa autobiografia aqui, direto de Washington, e já tem uma sequência, edição extraordinária, e eu tenho o privilégio de morar na mesma cidade, veja só, do Washington Oliveto, por isso sempre, durante vários momentos da minha carreira, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, e agora ainda essa oportunidade é mais rica, mais incrível, porque a gente pode dividir, eu posso aprender aí com as vivências que ele, e como ele observa o Brasil e o mundo a partir de Londres, a partir do mesmo ponto. Bom, vou colocar ele já na conversa. Washington, tudo bom? Tudo bem, tudo direitinho, segue o jogo, né? Vamos lá. Pois é, hoje você não está em Londres, hoje você está na França, está iniciando aí seu período de férias. Quero saber como é que foi essa viagem, sair de Londres, onde você estava nesse lockdown, e chegar no país vizinho, as suas primeiras impressões estão melhores por aí ou não? Olha, eu vim só eu e minha filha Antônia, minha mulher está vindo a semana que vem. Eu vim com a Antônia anteontem, porque as aulas dela já tinham finalizado, e eu continuo trabalhando normal por computador, essa história toda, né? A chegada aqui, para quem tem passaporte europeu e mora em Londres, foi muitíssimo tranquila, como se nada estivesse acontecendo. O voo, sim, era um pouco diferente, o Heathrow, todo mundo de máscara, o voo também, todo mundo com a máscara, praticamente não existia um serviço de bordo, mas a chegada aqui foi muito sossegada, e aqui você percebe já uma certa ansiedade pelo verão. Você já tem muita coisa acontecendo, restaurantes abertos, enfim, parece começar uma certa normalidade. Washington, você mora em Londres já há quanto tempo? Olha, eu comecei a morar em Londres no final de 2016, porque eu estava com aquele meu projeto de uma assessoria para a Macan Europa, e junto com isso estava me preparando para a mudança para Londres dos meus filhos. Em 2016, no início de uma adolescência, né? Eles agora vão fazer 16 anos, e todas as recomendações eram de que eles mudassem no máximo em 2017, que foi o que aconteceu, para não terem muita transição, porque depois, quando está lá pelos 14 anos de idade, já tem namorado, namorada, as amarras são maiores. Então, eu estou em Londres oficialmente, metade do ano lá e em Londres, todo 2016, e o ano inteiro indo ao Brasil com frequência a partir de 2017. É óbvio que a gente vai falar de muitos assuntos, mas eu tenho que começar falando da pandemia. E eu quero, assim, de uma forma geral, perguntar assim, como é que você sobreviveu ao lockdown, a esse isolamento de pelo menos 3 meses em Londres? Olha, eu estabeleci uma disciplina muito boa, ou seja, acordar diariamente como se eu fosse sair para o trabalho, fazer a barba, tomar banho, me vestir com a mesma disciplina de quem fosse sair. A outra coisa é que eu segui um conselho do próprio governo inglês, né, que permitia as caminhadas. E eu, durante esse período, dentro da disciplina de nunca mais próximo de 2 metros de ninguém, nunca com mais de 2 pessoas, eu caminhei, e eu adoro caminhar, em torno de 6 a 8 quilômetros por dia. Depois eu me organizei muito para fazer todo e qualquer tipo de trabalho e me manter muito, muito informado.
ou seja, eu sou um alucinado por informação, então eu falava com os meus colegas da publicidade, do jornalismo, de todas as outras áreas diariamente, li muito, vi muito cinema bom em casa, alguns documentários notáveis, como A Vida do Quincy Jones, A Vida do Miles Davis, a Nina Simone, o Michael Jordan, enfim, milhares de coisas muito relevantes. Procurei me manter muito calmo e incentivar minha mulher e meus filhos para que se comportassem assim. Por outro lado, em nenhum momento você pensou em ir para o Brasil, Washington? não, quando foi do início da pandemia, eu já tinha conversado com alguns amigos médicos no Brasil, alguns amigos ligados à medicina, diretores de hospitais, tudo isso, e eles previam que a situação no Brasil, quando seria exatamente o período que nós poderíamos ir, que era um break da escola das crianças, era quando a situação começaria a se agravar. Então, eu preferi encarar o negócio da pandemia em Londres. Evidentemente, a gente queria muito estar um pouco no Brasil, estar um pouco em São Paulo, no Rio de Janeiro. Evidentemente, queria ver os amigos, mas eu acho que foi uma decisão acertada ficar em Londres. Bom, é a primeira pandemia que se vive online em real time, né? Porque nós, jornalistas, fomos recebendo as informações dos cientistas, conforme elas iam, e dos governos, íamos reportando, e as coisas também foram mudando, porque começou lá em dezembro, e até ter esses dados, as coisas foram ficando diferentes, né? O que se falava no início, por exemplo, que era uma pandemia democrática, né, de uma certa maneira, que atingiria todos da mesma maneira, hoje já se sabe que não, que minorias étnicas, pessoas com menor poder aquisitivo e N outras situações são mais atingidas ou não, dependendo até de países, bairros de Londres até. O que você pensava lá no início da pandemia, que você já mudou de ideia ou já conseguiu digerir e trabalhar de um jeito diferente? Não, o que eu pensava, principalmente, lendo muito, é que, sem dúvida nenhuma, não existe uma segunda solução que não seja o lockdown. Parece aquela história, né, de você ficar velho ou a outra coisa. A outra coisa é pior do que morrer. Então, é melhor ficar velho. Dentro disso, já se sabia, a maior parte das pessoas ligadas à ciência já diziam que o lockdown era fundamental. Em Londres, e você acompanhou isso, Fernanda, o Boris, o Donald Trump e o Jair Bolsonaro foram os três possíveis estadistas que menos acreditaram inicialmente na pandemia. E por isso mesmo tiveram problemas. Inclusive, eu me lembro muito bem quando o Boris foi para a televisão, praticamente reconhecendo o erro de não ter decretado lockdown ainda, e logo depois ele pegou o coronavírus. Uma coisa que me impressionou muito bem, particularmente na Inglaterra, foi que, a partir do momento do problema detectado e da tentativa de correção, não se transformou isso num fato político. As disputas políticas praticamente desapareceram. Inclusive, os comentários sobre o Brexit, que eram cotidianos, sumiram da mídia a partir da pandemia. Uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma é que as atitudes voltadas à ciência, ao juízo, ao vamos tomar cuidado, vamos fazer o lockdown e depois a gente arruma a economia, é a atitude mais acertada, porque senão você não arruma uma coisa nem outra. E isso que eu aprendi lá no início, eu estou cada vez mais convencido agora, particularmente vendo o que está acontecendo no mundo. Lhe surpreendeu, Washington? Aliás, quem deu um show nisso... Oi? Pode falar, pode concluir. Quem deu um show nisso, particularmente desde o início, foi dona Angela Merkel.
tanto assim que a Alemanha se saiu rapidamente melhor que qualquer país dos problemas. A Angela Merkel também falou algo que eu achei super interessante, não sei se você recorda, quando, num primeiro momento, virou aquela história, por que não deixar apenas a população de mais risco, a idosa trancada dentro de casa, e voltar à economia, né, a vida ao normal? E ela encarou isso de um jeito muito sério, né, disse, olha, isso não é justo, isso não é correto, quem estaria curtindo ou tendo o seu melhor momento de vida agora, ficar trancado em casa, para que os jovens usufruam do mundo. Nós vamos achar uma solução que todos possam compartilhar, né? Esse é um momento também que fez muita diferença quem são esses líderes no mundo e do jeito que eles lideram, você não acha, Washington? A verdade é a seguinte, né? As estadistas mulheres, na sua maioria, se movimentaram muito bem nesse episódio. Tiveram as atitudes mais sensatas, essas atitudes que, para quem admira a sociedade matriarcal, deu gosto de ver. Você viveu um momento muito difícil da sua vida, e eu, óbvio, não quero ser indelicada, e se você não se sentir confortável, não precisa desenvolver o assunto, que foi um sequestro, um sequestro longo e que sim, numa situação limite, né? E agora teve que ficar novamente limitado, né, pela sua liberdade, né, da sua liberdade. O que trouxe de volta muita coisa para você? Você revisitou momentos difíceis ou repensou que momento da sua vida você está agora? Não, olha, as proporções dos episódios são muito diferentes, né? O período do sequestro foram 53 dias intermináveis, praticamente trancado dentro de um armário, sem acesso a absolutamente nada, onde eu tinha que manter um equilíbrio emocional absurdo para não ficar doido. E, felizmente, eu acredito que eu consegui sobreviver àquilo e, melhor que isso, sair daquilo muito parecido de como eu era anteriormente. Até uma vez me perguntaram como é que eu saí parecendo tão normal daquilo. Eu resolvi brincar, falei, possivelmente porque eu já não era tão normal antes. O episódio da pandemia, obviamente, é um confinamento de totais outras proporções. Eu estava na minha casa, eu podia dar minhas caminhadas diárias, estava com meus familiares. Londres é uma cidade que, para quem vive numa situação privilegiada como nós vivemos, tem serviços magníficos. Aprendi muito, inclusive, com novos serviços dos deliveries que foram se recriando. Acompanhei a experiência dos meus filhos na escola online, que acabou sendo uma experiência muito interessante de acompanhar. Me informei muito, trabalhei muito, 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 tanto assim que é curioso, eu saio dessa pandemia trabalhando em casa num ritmo que eu nunca trabalhei em casa, eu trabalhava menos em casa. E agora virou meio obsessivo isso, ou virou um hábito. Agora, é claro que não é uma experiência agradável, mas eu acho que está dando para superar muito bem. Aquela experiência É curioso, esses brutal... últimos 2 dias... Não, pode continuar, desculpa. É curioso, esses últimos 2 dias que eu cheguei aqui no sul da França, e numa circunstância diferente, por exemplo, eu cheguei aqui e hoje eu fui cortar o cabelo, coisa que eu não fazia meses, até porque no lugar onde eu corto o cabelo em Londres estava fechado. Aqui está muito ensolarado, então saí para o sol, essas coisas todas. E ontem, por exemplo, a gente foi almoçar num lugar que estava agradavelmente lotado por gente jovem, com música, com um clima de alegria. Historicamente, e isso no livro do Rui Castro, o último livro dele,
chamado Metrópole à beira-mar, ele, na abertura do livro, ele fala da gripe espanhola, que nas proporções foi uma espécie de coronavírus daquela época, que matou muita gente, deixou muita gente trancada, e a gripe espanhola, segundo o Rui Conta e outros autores, o Nelson Rodrigues já tinha falado disso também e tal, foi uma grande responsável pelo primeiro carnaval totalmente eufórico do Rio de Janeiro. O primeiro carnaval menos granfino e mais permissivo foi depois da gripe espanhola. Ontem, o lugar onde eu fui almoçar com a minha filha aqui, que é uma espécie desses clubes de praia chamado Laguerite, ele estava com muita gente jovem, bonita, ouvindo música e vibrando, o que é muito bom de ver, né, depois de um tempo assim. Muito interessante você comentou, depois desse episódio terrível e dramático do sequestro, que vencer, né, era voltar a ser como você era antes, né, não ter mudado, né, conseguir voltar a ser aquela pessoa. Aqui está se fazendo já muitas análises, a gente tem 4 meses de pandemia, um pouco mais, de como o mundo vai ser, como as pessoas vão mudar, que o mundo vai ser melhor, o que vai mudar de tudo isso? Você se arrisca já alguma análise? Já tem um desejo muito grande de que existam mudanças. Você acredita nelas? Você é otimista? Olha, Fernanda, primeiro, né, tem esses momentos, e também ciclicamente, isso talvez até por causa das redes sociais, isso tem se multiplicado. De vez em quando surgem uns clichês para tentar definir determinados momentos. Então, por exemplo, agora você já deve ter notado isso, existe um clichê que é o novo normal. Todo mundo quer falar do novo normal. Eu não gosto de clichês normalmente, porque eles habitualmente não representam a realidade. Então, a primeira coisa que eu penso é que nós não temos nem vamos ter um novo normal. O que nós tínhamos, talvez, quase que sem dúvida, era um velho anormal. Ou seja, eu acredito claramente que nós todos, cidadãos do planeta, andamos tratando mal a natureza em todos os sentidos e ela resolveu dar uma bronca na gente. No fundo, a materialização dessa pandemia é essa. Aí depois, o que dá para pensar é que em algumas áreas nós teremos, sim, mudanças. Mudanças não só por causa da pandemia, especificamente, mas por causa de coisas que a pandemia deixou mais claro para todos nós. Que vamos lembrar assim, a primeira coisa, né? Na minha geração, especificamente, nós tivemos um momento muito dramático, muito difícil para todos os jovens, como eu era muito jovem, que era a ditadura política. Aquilo era um momento muito difícil. E anos depois, tivemos um momento muito dramático na saúde, que foi a coisa da AIDS. Então, na ditadura política, se perdeu gente por repressão, por um monte de coisa, e na AIDS por causa de doença. Nesse momento, no Brasil, particularmente, de vez em quando a gente vive uma certa mistura disso, né? Gente falando na volta do AI-5 e gente morrendo. Então, é claro que isso é um momento para refletir, para pensar. Eu não tenho dúvida que algumas áreas vão sofrer mudanças porque necessitavam já de mudanças. Vou pegar especificamente a área que eu, por obrigação, mais convivo e mais domino, que é a área da comunicação. Daquilo que já se chamou as agências de publicidade e que hoje, por um espectro mais amplo, até já há um bom tempo, a gente deveria chamar de empresas de comunicação. Nesses meses da pandemia, eu conversando com amigos meus no mundo inteiro,
tive uma certeza. As agências de publicidade, em alguns países mais, em alguns países menos, estavam já antes da pandemia precisando entrar para um spa para emagrecer por uma questão de estética. E agora elas vão ter que entrar num spa para emagrecer por uma questão de sobrevivência. Por quê? Aqui na Europa, por exemplo, eu conversando com amigos que dirigem desde grandes grupos até agências individuais, um ponto foi em comum durante a pandemia com o pessoal trabalhando no home office. Os clientes, de qualquer porte, só queriam conversar com quem manda, com quem dirige a agência e com quem teve as ideias. Ou seja, eles não queriam reuniões com um segundo, um terceiro escalão, gente diferente, gente que é o assistente que fala com outro assistente. Isso tudo ninguém quer. Isso significa o quê? Que certamente as agências, depois da pandemia, vão emagrecer de número de pessoas. E aí também, somando o número de pessoas e a possibilidade do home office, elas vão emagrecer de espaço físico, vão ficar em espaços menores. Então, isso numa atividade como a comunicação, por exemplo, está mais do que claro. E eu acho que em muitas atividades isso vai acontecer. Será que os aviões serão mais caros ou mais baratos por viajarem mais cheios ou mais vazios? Será que os hotéis, será que eles não vão baratear porque vai ter menos hóspedes? Como será a nova linguagem dos restaurantes, dos deliveries? Eu tive uma experiência, Fernando, em um lugar que você conhece, uma das boas sorveterias, eu adoro sorvete, do mundo é a Amorino, que, aliás, é curiosa, porque ela é uma sorveteria de um grupo francês, que, como os italianos têm muita reputação de fazerem bons sorvetes, ela se finge de italiana a partir do nome Amorino e do tipo de sorvetes. E põe aquela, monta a casquinha que faz uma pétala, assim, é uma obra de arte quase, você pegar uma casquinha lá, né? E a Amorino, ela, quando surgiu anos atrás, eles tinham muito dinheiro, era um grupo muito poderoso, e eles fizeram uma estratégia de marketing que era o seguinte: primeiro, fizeram um ótimo sorvete, a história da casquinha que forma a pétala, tudo isso. Segundo, elegeram as ruas das grandes capitais da Europa, onde tinha uma boa e famosa sorveteria, e montaram uma Amorino na mesma rua. Então, eles pegaram assim, onde era a sorveteria mais badalada de Roma, é o Tre Scalini, na Piazza Navona. Na Piazza Navona. Eles montaram uma Amorino na Piazza Navona, pertinho do Tre Scalini. Onde é a sorveteria mais badalada de Saint-Tropez? É o Barbarac, no Porto. Eles montaram uma Amorino lá. Onde é a sorveteria mais badalada de Londres? O Vecchio, na Kings. Eles montaram uma Amorino lá. Evidentemente que isso necessitou de um investimento muito grande. Eu, que sou um sorvetólogo profissional, durante essa pandemia, comprei mais sorvetes pelo delivery do Amorino do que eu comprava ao vivo, frequentando muito sorveteria. Se eu fiz isso, obviamente, outras pessoas fizeram. Bem possivelmente, eles vão chegar à conclusão que não há muito por que ter tantos pontos de venda tão caros. Talvez eles que têm em Londres, na Kings Road, no Covent Garden, na Leicester e tal, digam, não, vamos ficar com menos pontos de venda físicos e com mais deliveries. Tudo isso a gente vai reaprender muita coisa. Será que as roupas nós vamos experimentar como experimentávamos? Outra coisa, mudou a faixa etária das consumidoras. As consumidoras por internet, que eram as mais jovens e as um pouco menos jovens, agora são as mulheres de todas as idades. E isso vai ser irreversível também.
É interessante você estar falando sobre isso, Washington, porque conversando recentemente com amigos no Brasil, eles estão se queixando muito da velhofobia, né, que no Brasil ainda existe esse preconceito muito com os mais velhos e com os idosos, uma cultura muito mais dos jovens. E você está falando, fazendo uma análise justamente já falando, olha, se liguem que esse mercado é o mercado que, por exemplo, aqui deu resultado para onde as empresas se movimentaram. Que outras tendências, essa palavra é chatinha, mas que você sentiu aqui de novos negócios ou oportunidades que você, como consumidor ou observador, viu aqui em Londres? Olha, se manifestam algumas coisas que já vinham acontecendo. Você falou dessa velhofobia, né? É curioso, porque o Brasil não tem percebido tão claramente um fenômeno que já vem acontecendo há muito tempo no mundo, que é a antecipação e prolongamento da juventude. Ou seja, as pessoas estão ficando jovens antes e estão deixando de ser jovens depois. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu era menino, uma menina de 13, 14 anos era uma menina. E hoje é uma mulher. Eu vejo isso, eu tenho uma filha que tem 15. E isso mudou. E quando eu era menino, uma mulher de 40 e poucos anos era quase uma senhora. E hoje é uma gatinha. Ou seja, as pessoas estão ficando velhas, jovens antes e deixando de ser jovens depois. E isso explica um monte de consumos, né? Produtos diet, produtos light, academias de ginástica, tênis personalizados, tênis que já parecem velhos e por isso custam mais caros, né? Golden Goose, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa eu acho que vai acontecer cada vez mais fortemente. E nós vamos ter que estar espertos para isso. Outro dia não, já faz, foi 2019, eu fui ver uma palestra do designer maravilhoso, o Paul Smith, grande designer de moda, particularmente masculina, notabilizado pela utilização de cores nas suas roupas e particularmente nas suas meias multicoloridas, que são lindas. E ele contava nessa palestra como ele se inspirava para isso. Isso começou desde muito jovem, olhando pintura, escultura, um monte de coisa, e depois até fotografando a arquitetura de diferentes países, a estética de gente de diferentes lugares, e daí que ele foi criando as cores dele. Essa palestra do Paul Smith era na Royal Academy, uma palestra maravilhosa, muito interessante. Agora, o melhor disso é que naquela semana eu fui num domingo almoçar naquele Bar Bulu, do Hotel Mandarim, do Daniel Boulud, que tem também em Nova York e tal, que é um ótimo restaurante. É um restaurante, teoricamente, de gente que qualquer outra pessoa imaginaria mais jovem. E do nosso lado, na mesa, tinha um casal que ele tinha no mínimo uns 85 anos de idade, ela tinha no mínimo uns 78, os dois elegantíssimos, carinhosos como recém-namorados, e entre as outras coisas, os dois muito bem vestidos, aquele senhor usava um par de meias cor-de-rosa, que me chamou muito a atenção, né? Era tão contemporâneo, tão moderno, tão legal. Então, isso a gente precisa ficar esperto, é um mundo assim. Washington, você está no sul da França e perto de um lugar, né, que consagrou e que você viveu grandes momentos, que é Cannes, o Festival de Publicidade, que esse ano, como tantos outros eventos, não irá acontecer ao vivo, né? Será um festival virtual, mas que também já se falava que precisava de mudanças, precisava de uma revisão. Essa é muito, com perdão da brincadeira, e é muito sua praia, é onde você
faturou aí tantos leões, foi tão consagrado e carregou uma legião de brasileiros para aí também, que depois sempre desejaram esses leões. Como é que você está vendo e como é que vai ser sua participação? Você vai assistir online algumas coisas? Você acha que é um bom momento de revisar o que vinha se fazendo até agora também? Eu tenho uma história curiosa com essa região, porque eu comecei a vir para cá muito, muito cedo, com 19 anos de idade, né? Eu ganhei meu primeiro leão em Cannes, que, na verdade, naquela época foi em Veneza, porque o festival se alternava entre Veneza, onde ele começou, daí os prêmios seriam os leões inspirados nos leões da Piazza San Marco. Eu tinha 19 anos de idade, comecei a vir para cá todos os anos. O festival foi importante para a minha vida. Eu ganhei o primeiro Leão de Ouro do Brasil aqui no festival, o segundo. Até hoje sou um dos 3 profissionais do mundo que mais leões ganhou na mídia de comerciais de televisão, que são origem, de televisão e cinema, que são origem do festival, né? E aí eu criei muito carinho por essa região, apesar de os meus antepassados serem de um lugar relativamente perto daqui, mas que é na Itália, que é Portofino, onde eu vou de vez em quando, eu sempre que posso venho um tempinho para cá. Gosto muito, tenho um grande carinho pela região. O festival já tem um bom tempo que ele deixou de ser o que ele era, de uma documentação da atividade, de um reconhecimento da excelência da atividade e de uma oportunidade que a gente tinha para conhecer as coisas que foram feitas nos outros países e encontrar os amigos de outros países. Isso já tem um bom tempo que no dia a dia a gente tem acesso a tudo, então essa função sumiu. E o festival, desde 1990, quando deixou de ser sem fins lucrativos, ele virou uma maquinona dos novos organizadores para ganhar dinheiro, para ter muita gente. Então, ele passou a ser um feirão da publicidade. Tanto que eu, para o festival, nos últimos anos, tenho vindo raramente. Eu costumo brincar que essa região boa de vir mesmo é quando não tem festival, porque assim você não tem com que se preocupar com o negócio do seu trabalho. O festival já vinha passando por uma crise, porque eu acho que ele administrou mal a sua ambição. Na ânsia de ganhar muito dinheiro, ele foi ganhando, era um gigantismo que começou a ser contestado até pelos grupos das agências que precisavam começar a gastar muito dinheiro com o festival. Isso já vinha sendo contestado nos últimos 4 anos. Esse ano que o festival está sendo realizado só online, talvez seja, bem possivelmente, uma maneira de ficar claro que ele não precisa ter esse gigantismo. Eu acho que ele vai sofrer modificações para o ano passado, para o ano que vem. Eu até cheguei a gravar para a Bruna Calmon, que faz um programa sobre publicidade para o Multishow, e dá para você falar disso, comentar isso e dar uma olhada nisso, alguns depoimentos sobre como foi o festival e como ele foi ficando e quais os seus momentos mais marcantes. Então, a minha participação nesse ano se resumiu nisso. Foi curioso que, antes de eu vir para cá, eu conversei um pouquinho com um querido amigo meu, que é o grande publicitário inglês, possivelmente da história do festival, que é o John Haggart, que também mora em Londres e que tem uma postura com o festival muito parecida com a minha. Ele raramente aparece, vem só para bater um papo e tal. Então, isso tem um time que tem pensado isso muito seriamente. Agora, é claro que a minha geração, particularmente, tem uma gratidão com esse festival excepcional. E eu realmente, como primeiro ganhador brasileiro, isso, aquilo, acabei arrastando um monte de brasileiros para cá e cada vez mais tem mais brasileiro.
Eu posso abusar mais um pouquinho, fazer mais umas perguntinhas, ou você já está Vamos lá. Não, eu quero saber o seguinte, porque você publicou recentemente na Folha de São Paulo um artigo que causou, né, um Brasil que não é para inglês ver, o produto Brasil está precisando melhorar muito, e lá pelas tantas você diz, quando o produto Brasil, né, melhorar, o jeito de anunciar não é difícil, temos em muitas áreas talentos enormes e brasileiros dignos e responsáveis. Tá difícil de assistir a pandemia de longe e ver o que está acontecendo no Brasil, Washington? É pena, né? É triste. E, principalmente, você acompanha isso, né? As publicações que mais têm criticado o Brasil, eu citei isso no meu artigo, são publicações símbolo do capitalismo, do liberalismo, como o Financial Times, como o Economist. Então, todas essas controvérsias do Brasil de desconfiar da ciência, de não acreditar na menina que está preocupada com mudança climática, de criar um quadro de comportamento ofensivo com a esposa de um outro presidente da República, essas coisas reverberaram muito aqui de uma maneira negativa. E o que eu citei no meu artigo foi uma entrevista de um ex-editor do The Guardian, onde ele dizia que ele não gostaria de noticiar esse Brasil, que o Brasil que ele gostava de noticiar era o Brasil do Tom Jobim, do Ivo Pitangui, do Oscar Niemeyer. E foi o que eu disse no meu artigo, né, que muita gente me pergunta por que o Brasil não se comunica melhor. E eu respondo, olha, a primeira coisa que você tem quando quer fazer comunicação de um produto é saber se o produto está bom. E o Brasil precisa melhorar o seu produto. Melhorando o produto, eu não tenho dúvida que a grande maneira de comunicar o Brasil é aproveitar o fato de que em todas as áreas de atividade a gente tem gente séria, relevante, reconhecida, admirada. Então é só somar da imagem dessas adoráveis pessoas físicas, da somatória da imagem delas, a gente pode fazer a imagem da pessoa jurídica Brasil com a maior dignidade, o maior respeito, tudo que o Brasil merece. Aqui em Londres me surpreendeu um pouco no início do isolamento, assim, você já citou algumas atrapalhadas do governo inglês em relação ao Boris Johnson, que negou, né, a pandemia, depois foi se recuperando, mas numa cidade tão movimentada e com as pessoas num ritmo tão intenso, eu vivi pessoalmente situações de comunidade, assim, uma vizinha que eu não conhecia veio me trazer um bolo, uma outra parou na rua, as pessoas acabaram se humanizando um pouco. É uma impressão que eu tive, pelo menos na minha rua. Agora eu conheço gente que eu não conhecia. Você viveu experiências diferentes? Você se surpreendeu com alguma coisa aqui, ao excesso de organização ou desorganização que foi essa pandemia por aqui? Ali, experiências como a tua também a gente viveu na minha rua, incluindo convites para cantar parabéns a você para criança aniversariante da calçada, distante, mas até no final de tarde, bonitinho, distante, mas com uma garrafa de vinho para as pessoas pegarem e fazer um brinde e tal, esse tipo de coisa eu vivi. Eu vivi uma coisa bonitinha em relação ao Brasil, na utilização dos deliveries, eu acabei descobrindo um enorme número de profissionais brasileiros trabalhando nos deliveries, com a moto. Gente de ótima formação, gente que, a maior parte deles, que já tinha feito um curso universitário, eu estava fazendo, que veio tentar a vida em Londres e, para ganhar um dinheirinho, estava trabalhando com a moto, no delivery. Curioso que todos esses brasileiros, isso eu achei encantador, todos eles me reconheceram, mas a maioria absoluta não como grande publicitário, como grande corintiano.
porque a maioria deles eram corintianos. Essa é boa. Claro, a sua paixão, bom, o futebol voltou, né, por aqui, pelo menos a Premier League. Agora, Washington, você comentou um pouco desses desafios da comunicação, e aí a gente está vivendo essa pandemia, que é um momento muito difícil de se posicionar para as marcas, para as empresas, se é a hora de anunciar, se não é, como se movimenta, e também uma outra situação que foi esse movimento Black Lives Matter, né? Esses protestos antirracismo. Algumas empresas saíram rapidamente em anúncios oportunidade, se quiseram marcar, aproveitar o momento. Você acha que é o momento, para quem está nos escutando, de comunicar bem ou comunicar rápido? Não, tudo sempre o negócio da comunicação é caso a caso, mas particularmente na pandemia, eu não tenho dúvida que as empresas que foram mais sábias e corretas foram as que imediatamente perceberam que esse não é um momento para vender, é um momento para prestar serviço. Isso já ficou bem claro naquela primeira live da Lady Gaga, onde muitas empresas tinham o mesmo discurso de prestação de serviço, incluindo 2 concorrentes ferrenhos que nunca quiseram participar do mesmo patrocínio e participaram prestando serviço, que foram a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Então, esse é um momento de prestação de serviço, não é um momento da venda. E eu não tenho dúvida que aquelas empresas que se posicionaram assim, que se posicionam assim, se líderes, ainda aumentarão a sua distância. E se em busca de uma liderança, vão crescer. A outra coisa, e aí vale também os acontecimentos depois dos Estados Unidos e tal, nos 2 casos, a gente sempre tem que saber dividir o que é pertinente e o que não é pertinente. O pertinente sempre é bom. E, principalmente, o que é oportuno, que o oportuno é bom. E o que é oportunista, que é péssimo. Porque o ser humano, às vezes, nem racionaliza, mas intuitivamente sente quando a ação de uma empresa, de um produto, é meramente oportunista. E, subconscientemente, ele rejeita. Já o oportuno, ele aceita e deixa na sua cabeça uma imagem favorável. Sempre que eu entrevisto você, eu saio com uma boa dica, ou de um filme, ou de um livro. Aliás, o primeiro Gaitalize que eu li foi culpa sua, você que me indicou, e eu fui lá, li, e não me arrependo. Então, hoje não vai ser diferente. Mas tem um Gaitalize, né? E aí leu todos. E aí não vai ser diferente hoje, vou abusar da sua boa vontade, quero saber, Washington, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que consumir, quais são as dicas que você vai me dar agora para os próximos meses? Deixa eu pegar lá dentro um livro que eu acabei de receber e estou lendo. Pode, Mais claro. do que óbvio, peraí. Tá, claro. Você vê, né, o Washington Oliveto, que tem esse livro aqui, ele escreveu essa primeira autobiografia direto de Washington, já tem o 2º volume, que é a edição extraordinária direto de Washington. E eu recomendo, porque tem muitos bastidores de publicidade, mas tem também um pouco, o 2º livro tem mais sobre a infância, como é que o Washington virou Washington mesmo, vamos lá. Eu vou pegar o 2º lá, peraí. Olha, viu, não vai perder a oportunidade de mostrar a outra capa. É interessante que também, eu contando histórias, eu acho que a gente não mora muito longe, e um dia na pandemia, ele estava caminhando, eu estou contando aqui um bastidor seu, viu, você estava caminhando, Washington, era um sábado de manhã frio, e você estava ali na Sloane Avenue, e eu ia parar para falar com você, mas você estava tão compenetrado, eu fiquei impressionada com a sua força de vontade, que eu falei, não vou interromper o exercício do sábado de manhã, né? Você, mostrou... Aliás, o governo inglês vai lançar essa semana justamente sobre isso, que é importante se manter
em forma, né, ter um peso adequado, não ter sobrepeso, que é um dos grandes benefícios para os pacientes se recuperarem, no caso do coronavírus, que sedentarismo e excesso de peso é um fator de risco. Né? Sem dúvida nenhuma. Você sabe que, Fernanda, todos esses dias eu andei no mínimo 6 quilômetros por dia, entre 6 e 8. E eu tenho um detalhe que é muito curioso, que eu escrevo andando, porque eu vou escrevendo tudo que eu tenho que escrever na cabeça, depois é só datilografar, né? Depois eu estou no computador. Ó, esse aqui é o livro Continuação. Tá. Todas as histórias dele são diferentes do primeiro, e ele tem uma coisa que eu não quis que tivesse no primeiro, mas as pessoas reivindicaram muito, que eram fotos da minha vida, e eu reconheço que, pela repercussão desse segundo livro, na verdade é que as pessoas queriam e eu estava errado em não ter feito no primeiro. Oi, Fernanda. Oi, estou ouvindo você, pode continuar. Bom, uma história curiosa para esse momento, não sei se é uma dica. Nos últimos anos, o evidentemente ultra talentoso Woody Allen não vinha vivendo um momento tão glorioso, apesar que o filme dele em Paris foi bem, depois teve um outro que não foi tão bem e tal. Mas, curiosamente, eu estava lendo, semana passada, uma matéria dizendo que durante a pandemia, com as pessoas em casa, os filmes do Woody Allen, vistos em casa, deram um salto que sai para baixo. Particularmente o último, chamado Um Dia de Chuva em Nova York, que é um filme muito gostoso, muito bonito. Eu estava conversando em casa sobre isso e eu tenho a impressão que o que provocou esse ressucesso do Woody Allen durante a pandemia, assistido em casa, é que, quer queira, quer não queira, os filmes dele sempre têm um senso de humor, um alto astral, uma coisa afetiva, trilhas sonoras com clássicos dos estándares norte-americanos, coisas que são muito aconchegantes num momento como esse. Eu pensei nisso até lembrando do dia que eu assisti em casa O Dia de Chuva em Nova York. E eu, a semana passada não, início da semana, ganhei a biografia do Woody Allen que eu estava esperando e que estou começando a ler. Que é essa aqui, que é muito interessante as páginas que eu já li, estou gostando muito, recomendo a todos. Não é um livro que esteja fácil de achar em Londres. Patrícia, minha mulher, comprou esse livro e teve que esperar um tempão, porque em alguns lugares, por alguma questão processual, o livro foi tirado de circulação, depois voltou. Parece que existe, inclusive, uma versão mais fácil de comprar em espanhol. Eu recebi nessa segunda-feira, que eu ganhei de presente. Washington, olha, foi maravilhoso, de novo, conversar com você. Muito obrigada pela generosidade das ideias e do tempo também. E espero, nós nos encontraremos novamente, como diz a Vera Lee, né, a cantora e a nossa queen, e a rainha Elizabeth inspirou esse momento, e quem sabe a gente toma de novo um cafezinho no Colbert. Tudo vai, eu te espero aqui em Londres, tá? Aproveita as férias. Nós temos coisas lá. A boa brincadeira que foi feita em Londres durante a pandemia era, obviamente, uma piada, não muito politicamente correta, que dizia-se que
o motivo da absurda, espetacular vitalidade da rainha e do Keith Richards é que os dois têm um caso faz muitos anos. Olha, vou dizer, estamos vivendo momentos, né, sem precedentes mesmo, mas foi ótimo poder dividir e aprender um pouco com você hoje novamente. Obrigada e curte as férias, viu? Merecidas.